O elenco da MotoGP tá quase fechadinho para a temporada 2025. Nas últimas 24 horas, nós tivemos 3 anúncios que encaixaram mais algumas pecinhas ali no line-up. O primeiro deles aconteceu ainda na quarta-feira, quando a Gresini confirmou aquilo que todo mundo já sabia. Fermin Aldeguer vai ser o companheiro de Alex Marques nos próximos 2 anos. Por que todo mundo já sabia? Porque ainda em março, a Ducati tinha anunciado um contrato de 2 anos com o Aldeguer, que pode ser renovado por mais 2. Originalmente, a gente achou que o Aldeguer iria para a Pramac. A própria cúpula da Ducati chegou a falar que a Pramac era o destino provável dele. Só que a Pramac não vai ficar com a Ducati, né? Eles anunciaram uma mudança ali de satélite, estão indo para a Yamaha pelos próximos 7 anos. Restava, então, VR46 e Gresini. A VR46 renovou o contrato do Fábio Di Giannantonio. E aí eles trouxeram o Franco Morbidelli para compor a equipe. Não fazia o menor sentido para a VR46 ter o Aldeguer ao lado do Di Giannantonio. Por quê? Porque o Di Giannantonio já não é um integrante da academia de pilotos VR46. E aí você colocaria um outro piloto que não faz parte desse elenco do Valentino Rossi? Não, né? Não fazia sentido. Enquanto tiver um dos pupilos de Tavulha ali na fila, são eles que vão ficar com essas posições. O que é justo, afinal, né? Se eles estão investindo nesses pilotos, é porque eles têm a confiança neles, e se eles têm a confiança, não tem por que substituir por outros. Restava, então, a Gresini. Óbvio, não tinha outro interesse provável. Só podia ser esse. O anúncio demorou, não sei bem porquê, porque era meio óbvio, né? A Gresini renovou o contrato do Alex Marques, mas ela precisava de alguém para ocupar a posição que está sendo deixada vaga pelo Mark Marques, que está indo para a equipe de fábrica da Ducati. Mas aí veio um anúncio até que bonitinho, eles anunciaram ali numa pegada capa do disco do Nirvana, uma coisa meio Smells Like Teen Spirit, já que a gente tá falando de um adolescente. Aí ficou até que bonitinho e tal, mas encerrando um mistério que não era exatamente um mistério. Na quinta-feira, foi a vez da LCR, e aí foram 2 os anúncios. Primeiro, confirmando a aposentadoria do Takaki Nakagami, que vai deixar a MotoGP no final da temporada 2024. Não é uma aposentadoria plena, porque a própria LCR falou em ele correr algumas provas como convidado no próximo ano, mas o fato é que o Nakagami está virando piloto de desenvolvimento da HRC, que é a Honda Racing Corporation, a divisão de corridas da Honda. Algumas pessoas torceram o nariz de, mas o Nakagami vai saber desenvolver moto. Aí tem uma coisa que eu acho importante. O Nakagami está indo se juntar à equipe de desenvolvimento do Japão. As fábricas japonesas tradicionalmente têm uma equipe de testes japonesa, só que são pilotos que estão acostumados com o motociclismo da Ásia, né? Eles às vezes correm de superbike e tudo mais, mas não são pilotos que têm essa experiência de mundial de moto velocidade, que têm essa experiência de protótipo. O Nakagami, mesmo que ele não seja o melhor japonês que já passou pela MotoGP, ele é um piloto que tem 7 anos de experiência na classe rainha do Mundial de Moto Velocidade. Então ele certamente tem um conhecimento diferente daquele que esses pilotos japoneses têm por lá. Ele vai fazer esse intercâmbio, né, com um time que está baseado na Europa, o time que vai trabalhar com o Stefan Bradl, que vai trabalhar com o Alex Espargaró. Então, eu acho importante ter alguém. A Honda falou, eles mencionaram que tem uma dificuldade de idioma, tem uma dificuldade de comunicação, porque o Japão está do outro lado do mundo. Acho que não vai ter mais dificuldade de idioma, né? Porque tem um piloto que entende de MotoGP, vai saber traduzir perfeitamente para todo mundo que tá ali na fábrica, né? Para poder falar exatamente o que tá acontecendo. E aí vai ter a equipe europeia. Então acho que vai sanar ali uma dificuldade, vai fechar uma porta que tava meio que incomodando ali. Pouco depois veio um outro anúncio que também não pegou ninguém de surpresa, porque no momento em que eles anunciaram que não seria o Nakagami, estava óbvio que seria o Chantra, porque eles já tinham colocado 3 possibilidades: a Ogura, Nakagami ou Chantra. A Ogura descartou, né, ele não quis correr com a LCR. O Nakagami está se aposentando, só sobrava Sonki Chantra, que foi confirmado por um contrato de 1 ano, só para 2025. São pouquíssimos os pilotos que estão contratados até 2025, tá? A gente tem o Luca Marini e o Johan Zarco, que assinaram por 2 anos, mas assinaram no ano passado, então o contrato deles só vai até o fim da próxima temporada. E agora o Chantra. A maioria dos outros contratos vai vencer efetivamente em 2026.
Tem uma coisa importante do Nakagami, que é um componente histórico. Nakagami não. É uma coisa importante do Chantra, porque é um componente histórico. Ele vai ser o primeiro piloto tailandês a correr na classe rainha do Mundial de Moto Velocidade. A corrida da Tailândia, né, o GP da Tailândia já é uma prova que normalmente agita o público, que causa, né, é um país apaixonado pela MotoGP, então é um país que normalmente tem um bom público. Acho que vai vender um pouquinho mais de ingresso com essa possibilidade não, agora com esse fator de ter o Chantra ali. É um piloto carismático, é um piloto que sabe envolver a torcida, e é um filho do lugar, né, então vai dar uma ajudada ali a puxar as pessoas. Tem uma outra coisa que é legal. Dias atrás, quando a Trackhouse anunciou o Ogura, a gente teve uma comemoração da Age Talent Cup de que era o primeiro piloto a ter passado por ela a alcançar a MotoGP. Pois agora serão dois. Afinal, Chantra e Ogura são contemporâneos ali dessa categoria de acesso. É mais uma mostra, né, de como está valorizando essa categoria, né? Uma categoria que, de novo, eu falei isso no vídeo passado, ela foi criada para preencher essa lacuna, para suprir essa ausência de pilotos da Ásia e tem feito um trabalho muito bom, tá aí levando o segundo piloto dela para esse grid, então tá funcionando. É um projeto. A gente pode discutir se era o melhor piloto ou não para subir? A gente pode, mas o fato é que existe um projeto para levar asiáticos para a MotoGP e este projeto está funcionando, né? Porque eles têm uma categoria deles, eles passaram pela Moto3, eles passaram pela Moto2 e eles estão chegando na MotoGP. Se vai chegar para ser campeão ou não, aí é outra história. Mas o objetivo era levar pilotos até a MotoGP. Tá funcionando e ninguém pode falar nada a respeito. E tem uma outra coisa também, né? Nos últimos anos, a gente vem de um campeonato que não tinha disputa entre o novato do ano. Augusto Fernandes levou o título no ano passado, porque ele era o único novato. Esse ano, o título vai ser do Pedro Acosta, que também corre sozinho. Embora eu acho que mesmo que ele tivesse uma companhia, ele provavelmente seria o melhor novato da temporada. Mas no próximo ano, a gente vai ter efetivamente uma disputa, porque são 3 estrelas. São que a Chantra, a Elgura e Fermin Alder, né? De um grid de 22 pilotos, quase 14% é de estreantes. É um bom número, é bacana, é uma renovação interessante. A MotoGP tem uma renovação constante de grid, a gente não pode reclamar disso, né? Os novatos estão sempre chegando, então acho que não tinha como caber muito mais gente ali. Cabia mais um na Pramac Yamaha, acho que dava para colocar mais um, mas por enquanto o que a gente tem nessa conta é isso. Entre esses três, acho que é o Fermin Aldeguer que sobe com melhores condições, porque ele vai subir tendo uma Ducati nas mãos. Salvo uma surpresa muito grande da Aprilia, isso não vai mudar. Agora, a Honda não tem exatamente o que oferecer pro Ogura, né? Pro Chantra. O Ogura negou. O Ogura não quis, sabia que não tinha o que oferecer para ele, então ele recusou essa vaga na LCR, mas o Chantra tá indo com uma marca que tá em dificuldade e todo mundo sabe disso. Uma marca que não tem conseguido grandes avanços nesse processo de desenvolvimento. A ver se as coisas mudam, mas assim, de bate-pronto, não deve mudar. Agora, restam as 2 vagas da Pramac. Também não dá para dizer que é um mistério, né? A gente já teve algumas outras possibilidades, mas da maneira como as coisas caminham, essas vagas devem ficar mesmo com Miguel Oliveira e Jack Miller. Os 2 pilotos no momento estão sem vaga. O Oliveira me parece ainda mais certo, né? O Miller teve mais brigando ali no grid, mas ao que parece, segundo consta, a Dorna entrou em cena porque não tinha interesse em perder o único australiano que tá ali no grid. O Miller disse mais uma vez que ele não gostaria de manter a vaga dele por causa do passaporte, mas o cenário atual é esse mesmo. O fato dele ser australiano está efetivamente influenciando. Mas são as 2 únicas vagas que restam no grid. E acho que não vai demorar muito mais pra gente ter uma oposição, não, tá? A MotoGP costuma definir ali o elenco dela um tanto quanto cedo. Depois a gente passa pra Moto2 até chegar na Moto3. A gente já tem, inclusive, alguns pilotos confirmados nessas classes menores, né? A gente sabe, por exemplo, que o Aron Canet vai seguir na Fantique. A gente sabe que o Diogo Moreira, por exemplo, vai continuar com a Italtrans. Ele nem precisou renovar o contrato dele quando ele subiu. Ele já tinha um contrato de 2 anos, então já estava certo que ele ficaria para 2025. Jake Dixon vai para a Mark VDS. Muito que provavelmente o Davi Alonso vai subir para ficar com uma vaga na Aspar, mas isso também não foi oficializado ainda. Então, pouco a pouco, as pecinhas vão se encaixando, mas o que a gente tem na MotoGP é isso, restam só 2 vagas, e 2 vagas que basicamente já tem ali seus donos. Me conta.
Tá curtindo esse line-up? Tá curioso por alguém especial? Ou acha que vai ficar faltando mesmo um piloto que você tava esperando na classe rainha? Me conta e a gente se vê depois. Valeu!